Olá pessoal, aqui é o professor Moisés e eu vou dar continuidade nos tutoriais de CAD, mostrando para vocês a técnica de dinâmica molecular realizada com o software Gromax. Eu vou utilizar os ligantes que foram mais promissores nos resultados que nós obtivemos do docking rígido e flexível. No caso, eu vou escolher um dos ligantes do docking flexível com produtos naturais, certo? Eu tenho aqui um tutorial que tem o passo a passo do procedimento que eu vou realizar. Se possível, eu coloco aí embaixo o link do Drive contendo esse tutorial para que vocês tenham acesso a esse tutorial também, tá bom? Então, vou sempre ficar pegando aqui os comandos no tutorial para realizar. Foi o que eu fiz. Normalmente, eu instalo o programa, o Gromax, no caso eu vou utilizar o Gromax 2020.3, já pode ter um mais atualizado, certamente, atualmente já deve ter um mais atualizado. Eu crio uma pasta Job, né, onde eu vou realizar o trabalho de cálculo, e dentro dessa pasta eu coloco aqui o campo de força. No caso, o campo de força que eu vou trabalhar é o Charme 36 de fevereiro de 2021. Também já pode ter aí um campo de força do próprio Charme 36 mais atualizado do que esse, tá bom? Essa é a última versão que eu peguei. O Gromax já vem com outros campos de força já aqui nele, mas para a gente atualizar, a gente tem que ficar colocando o campo de força onde você vai trabalhar. Então, coloca a pastazinha aqui dentro, ele vai aparecer nas opções de campo de força quando eu começar o cálculo. Eu coloco aqui uma pasta de pacote inicial, onde eu coloco todos os arquivos de parametrização, né, que traz aí as configurações, né, os parâmetros que ele vai empregar aí nos cálculos, tá bom? Desde a dinâmica da minimização de energia, a parte de equilíbrio NVT, NPT, enfim, de íons, toda a minimização de energia é esse, né? E a dinâmica final que é esse daqui, né? Esse MD, MDP. Então, esses arquivos MDP são arquivos que trazem aí as configurações. Eu vou mostrar um deles aqui, o que é o último que a gente utiliza, ó. Então, aqui ele mostra que eu vou realizar uma dinâmica molecular em 5 milhões de etapas. Cada etapa tem 2 femtosegundos, que dá 0,002 picosegundos, né? Se eu multiplicar então esse tempo por 5 milhões, eu vou ter aí 10 mil picosegundos, que dá 10 nanosegundos. Se eu quiser fazer um cálculo de 100 nanosegundos, basta eu colocar mais um zero aqui na frente e aumentar o número de etapas para 50 milhões, tá bom? Então assim eu consigo alterar aqui o tempo de cálculo, de simulação. Tem vários outros parâmetros aí, enfim, se você quiser aí copiar mais ou menos o que eu utilizo, tem algumas variações que a gente pode fazer. Uma das coisas que deu bastante trabalho é a parte de agrupar, né? Porque eu não posso ter mais de 2 entidades, vamos dizer assim, acopladas aí. Então eu tenho que agrupar, por exemplo, proteína e ligante, fica num grupo, e água e íons fica em outro grupo, certo? Eu não posso ter 3 ou mais grupos aí interagindo. Na verdade, pelo que eu entendo é isso. Ele pede para que você agrupe para ter uma melhor exatidão nos cálculos, certo? Então a gente faz esse agrupamento proteína ligante, água e íon. É o agrupamento que eu faço. No mais, não tem nenhuma diferença em relação a outros tutoriais que tem aí na internet, tá bom? Tem esse arquivo para cada uma dessas etapas que eu vou fazer. Inicialmente, o que a gente tem que fazer é preparar a proteína e preparar o ligante. A proteína você pode baixar lá do Protein Data Bank, né? Você pega lá o arquivo e você retira tudo que tiver lá que não seja a proteína de interesse. Então, retira lá águas, retira íons, outras moléculas que tenham lá, às vezes glicoproteínas, aliás, às vezes alguns carboidratos que tem lá, glicosamina e tal. Então você retira tudo, deixa só a proteína, né? Então isso eu chamei de protein clean.pdb. Então você salva em formato PDB apenas a proteína. É possível você retirar essas coisas no Autodoc Tools, por exemplo. Você pode abrir o arquivo original no Autodoc Tools e ir retirando todas essas coisas, tá bom? Eu já fiz isso quando eu fui preparar a proteína para o docking. Então já tem vídeo meu aí mostrando como fazer isso.
O arquivo do ligante, como eu disse, eu vou utilizar o melhor ligante que foi lá do docking. Então eu vou pegar aquele ligante que melhor encaixou no sítio e vou trazer ele para fazer aqui, ou um dos melhores, né? No caso, um dos ligantes que deu o melhor resultado foi esse daqui, esse Zinc 386-1633. Então, é esse carinha aqui, essa é a pasta resultante lá do docking, certo? No AutoDock Vina. Então, eu fiz o docking flexível, ele mostra aqui as variações de conformação dos aminoácidos flexíveis e as variações de conformação do ligante com maior liberação de energia. Ele tem aqui o arquivo log, onde ele mostra a tabelinha lá das energias, tá bom? E o RMSD, né? A gente vai verificar o RMSD não no docking, a gente vai verificar o RMSD na dinâmica, o quanto o ligante se desloca do sítio de interação. Quanto mais preso ele ficar ao sítio de interação, menor deslocamento de posição dos átomos, né? E aí você vai ter um RMSD mais baixo. Quanto mais baixo o RMSD, isso denota, né, melhor afinidade do ligante pelo sítio, tá bom? Então a gente vai fazer esse gráfico no final de distribuição de MSD por tempo. Bem, então o que geralmente eu faço? Eu pego aqui o ligante, o ligand 1, que geralmente é o que foi a posição de interação no docking que liberou mais energia de interação, certo? Então eu pego geralmente essa primeirazinha aqui e trago aqui para, coloquei ele aqui na área de trabalho do Gromax, certo? Eu trouxe logo a pasta dele, mas eu poderia só ter entrado lá, né, em outra pasta do docking e ter trazido para cá só o ligante. Coloquei aqui a proteína e coloquei os arquivos, então, que eu coloco no pacote inicial, os arquivos de configuração e tudo que vão ser utilizados. E esse scriptzinho aqui para fazer uma correção no ligante, certo? Então, primeiramente, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ligante e vou abrir ele em um programa. Poderia ser PMOL, no AutoDock Tools, um programa que seja possível você abrir arquivo PDB-QT e salvar no formato MOL2, certo? Então, qualquer um que salve no formato MOL2 pode ser utilizado. Eu utilizo o Avogadro mesmo, programa gratuito, bem simples. Então, vou colocar aqui, abrir com Avogadro, certo? Tá aqui o meu ligante, é um ligante bem simples, né? Há uma coisa também interessante, ele liberou muita energia na interação, mais de 9 quilocalorias, muita relacionada aos demais ligantes que eu simulei no screening, né, do docking, no virtual screening. E ele é uma molécula pequena, o que é uma coisa boa, porque moléculas grandes tendem a ter realmente maior interação e maior liberação de energia. Então, a maior parte dos ligantes que eu encontrei aqui são moléculas bem grandes. Ele é a menor das moléculas que eu simulei, tá bom? Então, é uma coisa que também me chamou a atenção. Eu vou salvar, então, esse arquivo. Salvar como. Eu vou aqui, ó, Sibyl MOL2. Tem vários formatos, né? Eu escolho, então, esse Sibyl MOL2 e vou salvar apenas como lig. Tá bom? Então, coloco lig.mol2, salvar. Ele já está com os hidrogênios, então não precisei adicionar hidrogênios aqui no ligante. Aliás, bem lembrado, esses carbonos não estão com os hidrogênios, né? Então vamos adicionar aqui os hidrogênios. Adicionei os hidrogênios. Às vezes eu faço um cálculo de minimização de energia com esses campos de força que tem aqui, que é o campo de força universal, ou esses da Merck, mas não há necessidade, porque afinal de contas o ligante já passou por um docking, então já houve aí uma alteração das ligações rotacionáveis, né, de posição das ligações rotacionáveis, então não vejo necessidade de fazer minimização de energia do ligante, mas poderia ser feita essa minimização antes de iniciar o processo, tá bom? E aí você salvaria após minimização do ligante. Enfim, eu vou aqui, já adicionei os hidrogênios, vou salvar novamente. Pedir para ele substituir. Ok. Pronto, agora ele está com seus hidrogênios. Uma coisa que é interessante, a proteína, eu coloco isso aqui. A proteína, você pode fazer ela sem os hidrogênios, ou apenas com os hidrogênios polares, né? Que é como o docking faz. Ok?
Mas o ligante não. O ligante você tem que utilizar os hidrogênios. Eu até coloquei aqui, ó. Eu utilizei um arquivo da proteína em que não havia nenhum dos hidrogênios. Caso seja utilizado o arquivo advindo do docking molecular, deve ser lembrado que foram adicionados os hidrogênios polares. Podem ocorrer erros no processamento da proteína no GROMACS, caso os aminoácidos sejam parametrizados para o campo de força com os átomos de hidrogênio. Então, é importante a gente, às vezes, dar erro, e o erro é porque o programa foi parametrizado, o campo de força foi parametrizado para o aminoácido tal sem os hidrogênios, né? E aí você está colocando lá com hidrogênio, então ele não vai reconhecer, pode dar algum erro, certo? As duas coisas podem acontecer, pode acontecer dele dar erro com o hidrogênio ou sem os hidrogênios, aí você pode testar as duas formas, né? Então, para chegar realmente nesse cálculo, a gente passa por muito perrengue mesmo, pelo menos, enfim, um iniciante como eu passa, certo? Então é isso. Aqui eu estou mostrando no meu tutorial que eu fiz no PMOL, certo? No PMOL ele tem uma opção de você botar as conexões dos átomos, isso aqui é uma coisa boa também. Colocar todos escrever todas as conexões entre os átomos, né? Enfim, mas no Avogadro eu já obtenho o arquivo com essas indicações de conexões também. Se eu abrir aqui o arquivo que eu gerei, ligmol2, vou abrir no editor de texto, então você percebe que ele mostra aqui um tópico onde ele fala dos átomos, outro tópico onde ele fala das ligações. Então ele vai mostrando aqui, de acordo com a posição, quem está ligado em quem, em que ordem, né? Então tem todas as conexões aí. Perceba que ele deu aqui uma sigla Zinc1, porque como esse formato em MOL2, ele tem que dizer aqui como se fosse o nome do resíduo, certo? O que é que eu faço? Não sei se isso tem alguma interferência, gente, mas é de uns tutoriais que eu vi por aí. Então, geralmente, eu substituo. Eu não uso mais Lig1, porque nome de resíduo de aminoácido só usa 3 letras, né? Quando é aquela denominação de 3 letras. Então, eu sigo esse padrão, porque é como se o nosso ligante fosse ser um aminoácido para o campo de força, certo? Então, eu vou colocar aqui Ctrl F para ele encontrar todos esses caras. E eu vou pedir para ele substituir. Vou lembrar agora como é que substitui, né? Ctrl H. Ctrl H para ele substituir. Então, tudo que está Zinc1, ele vai substituir por Lig. Ok? Substituir todos. E o que tiver Lig1, eu vou substituir por Lig. Pronto. Então ele substituiu todos aqui por Lig, tá bom? Ou seja, todos esses átomos fazem parte do ligante. Senão aqueles hidrogênios que eu tinha adicionado, eles estavam como ligante e esses caras de cima estavam como se fosse uma outra molécula, tá bom? Vou salvar aqui. Pronto, salvei. Fechei. Vou procurar fazer tal e qual eu fiz numa outra dinâmica que eu já tinha feito com essa proteína com outro ligante, tá bom? Então tá aí, o ligante MOL2 está salvo aqui, né? Então salvei ele no formato MOL2, tal qual está aqui no meu tutorial. E após salvar nesse formato MOL2, tá aqui, ó, o ligante em PDB. Ele pede para salvar em PDB também, né? É isso? Na sequência, salva o arquivo como lig.pdb. Então, vamos salvar também como PDB, né? Então, vamos abrir novamente. Já está aberto aqui. Arquivo, salvar como Protein Data Bank. Então, vamos salvar como lig.pdb. Salvei. Fechar. Ok. Beleza. Então, prepara a topologia do ligante da proteína. Para a topologia do ligante, ele pede para você baixar o pacote de campo de força. Esse campo de força eu já baixei, né? Como eu disse, é o mais atual que eu estou utilizando, é esse, de fevereiro de 2021. Pode ser que tenha outros mais atuais. E lá no site desse campo de força, tem lá também um script, né? Em Python, creio eu, um script Python, que é esse scriptzinho aqui, que vai ser útil pra gente, tá bom?
Então, para preparar a topologia do sistema em 3 etapas. Topologia da proteína. Então, abra o terminal Linux na pasta Job e execute o comando tal. Então, está aqui o comando pronto. Eu vou só copiar, Ctrl C. Veja que aqui no comando ele está dizendo que ele vai aplicar então já o cálculo do GROMACS, que ele prepara utilizando essa ferramenta, essa PDB2GMX. O arquivo de entrada é esse proteinclean.pdb e o arquivo de saída vai ser proteinprocessed.grow. Esse formato grow é o formato que realmente vai ser reconhecido no GROMACS, tá bom? Então é preciso já essa primeira execução de cálculo aí. Então vamos entrar na pasta lá de Job, onde estão os meus arquivos, onde está o meu ligante, onde está a minha proteína clean, tem que ter essa protein clean, tá bom? PDB. E vamos clicar com o botão direito, vou abrir o terminal. Ele já abriu aqui na pasta, né? Posso pedir para listar, só para ver aí se está todo mundo aí, beleza? E aqui eu vou colar aquele comando, GMX, tal, e apertar Enter. Ó, ele aparece aqui o GROMACS, mostra qual é a versão, quem são os autores e tudo mais. E aqui na frente ele vai mostrar quais são os campos de força disponíveis. Perceba que do diretório, né, do arquivo em que da pasta onde nós estamos, ele reconheceu aqui o mais recente, que é de julho de 2020, né, o Charme 36. Mas tem outros aqui, ó, o Amber, né, o Charme 27, o Charme 36, mas também de julho de 2020, enfim. Na verdade, ele deveria ter reconhecido o de fevereiro de 2021, não? Bem. Se não me engano, esse daqui é só uma variação desse de julho de 2020. Então, beleza. Tem também o Gromos e o OPLS. São os campos de força que ele tem aí. Eu vou apertar Enter. Ele pede para você escolher agora o modelo, selecionar o modelo de água que você quer, certo? O que ele recomenda é esse Type 3P. Enfim, é esse modelo aqui que ele recomenda para o Charme, é esse que eu utilizo, tá bom? Então vou clicar novamente e Enter. Os tutoriais que eu já vi por aí, eles utilizam também muito esse SPC, certo? SPCE ou SPC. Já utilizei também ele várias vezes, não dá erro não. Pronto, cliquei aí no 1, ele criou toda a topologia, as moléculas de água e tal, e ok. Ó, tem que aparecer isso aqui, ó. Foi gerado com sucesso a topologia a partir do arquivo proteinclean.pdb, né, utilizando esse campo de força, e o modelo de água foi o Type 3P, tá bom? Pronto, feito isso, Ctrl L só para ele limpar a tela e vamos para a próxima etapa. O que é que aconteceu? Apareceu aqui agora um arquivo topol-top, certo? Apareceu aqui também um pos-re ITP, se não me engano não tinha também, topol-top, pos-re ITP, e esse arquivo proteinprocessed.grow, tá bom? Então apareceu esses 3 arquivozinhos aí, né? Depois desse cálculo. Tá, ó, são esses 3, ó, .grow, ITP e o top. Show. Vamos fazer agora a topologia do ligante. Então, enfim, ele manda aqui abrir no Avogado, já fiz isso, né, na realidade. Então ele pede para abrir o arquivo no Avogado, salvar como Sibyl, em Sibyl mol2, né, nesse formato, fica lig.mol2, já fiz isso também. Pede para trocar aqueles asteriscos por lig1, né, e onde tiver naquela coluna lá, trocar por lig, tá bom? Eu troco só por lig, tudo boto lig, ó, lig. Então tá aqui até a figura mostrando como é que fica o arquivo, tá bom? Só para confirmar, ó, tá aqui o arquivo, né, ó, botei lig aqui e coloquei lig todo nessa coluna. Ctrl H para substituir e ser mais rápido esse processo, tá bom? Beleza, feito isso, ele pede agora para você entrar nesse site. Não pede para entrar em site, não. Ele pede para você executar esse script, certo? Então eu vou executar esse scriptzinho que vai utilizar o meu lig.mol2 e vai converter ele para ligfix.mol2.
pelo que eu entendo, ele fixa alguns erros de conectividade entre os átomos para dar entrada no cálculo do GROMACS. Não sei exatamente porquê. Não é nem a questão do GROMACS, é pelo campo de força Charme, certo? Mas, enfim, nos tutoriais que eu já vi por aí, eles indicam, então preferi manter. Cadê? Ah, sim, tá aqui, ó. O script é esse, tá bom? Só para mostrar o script. É esse aqui o script, não é tão longo assim, né? Ele faz as correções necessárias no ligante para que você tenha a entrada correta, certo? Então vamos colocar aqui. Eu clico sempre com o botão direito, botão esquerdo colar, e aí eu vou apertar Enter. Ele encontrou 27 átomos na molécula com 29 ligações. Ok. Ele já converteu então o lig em aquele lig.mol2 em lig_fix.mol2. É esse carinha que vai ser a entrada nossa nos próximos procedimentos, quando a gente for agora converter o nosso ligante. O que é que acontece, gente? O ligante ele não é um aminoácido conhecido, então ele não está lá no campo de força, né? Porque o campo de força ele teria que estar parametrizado o comportamento, vamos dizer assim, físico de cada átomo em cada uma dessas ligações. Não importa, a questão não é só o átomo e a ligação com o átomo vizinho, né? É aquele conjunto, né? Para você entender qual é o comportamento das tensões angulares, ângulo diedro, enfim, com as forças que são aplicadas nesse sistema. Então você precisa estar com tudo isso parametrizado para aquele campo de força, no caso o Charme 36. Como o Charme não sabe os ligantes que você vai utilizar, então você tem que fazer meio que essa parametrização aqui no site se não me engano, esse site é vinculado à universidade que criou o campo de força Charme, que eu não lembro agora se é de Maryland, mas enfim, é Maryland, tá aqui, University of Maryland. Ok, então a gente vai pegar o nosso lig_fix mol2 e vai jogar lá nesse sitezinho para obter esse daqui, ó, salvar no formato lig_fix.str, certo? Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos abrir essa página. A gente vai aqui em Upload Molécula. Já salvei aqui o meu. Se você não tem, você cria uma conta, tá bom? Uma conta, uma senha. Ele pede para você escolher o arquivo. Então eu vou escolher o arquivo, né? Vou aqui em Job. É bom você botar uma pasta, né, com um linkzinho já no seu gerenciador de arquivos para poder ir direto nele, né? Não perde muito tempo também. Então vamos aqui procurar ele. Cadê o lig_fix? Então, lig_fix.mol2. Vou abrir e vou mandar ele fazer o upload do arquivo. Ele fez o upload, está aqui lig_fix.str. Se tiver problemas mesmo assim, graves, vamos dizer assim, ele não gera, tá bom? E aí você vai ter que procurar outros meios de parametrização. No meu tutorial, se não me engano, eu dei outras opções de sites que também parametrizam do Swiss e o ATB. São, acho que esses dois, fora esse que a gente consegue parametrizar. Mas enfim, mas pode ser necessário que você também mude o campo de força que você vai usar no cálculo de dinâmica, porque para aquele campo de força não há parametrização para aquela molécula. Pode acontecer, tá bom? Então, Ctrl A, copiei tudo, Ctrl C, vou criar aqui um arquivozinho novo, colei tudo e vou salvar esse arquivozinho novo como lig.srt. Vou salvar lá na minha pasta Job. lig.srt, salvar. Deixa eu ver se era assim mesmo. Lig_fix, str, né? Detalhe, errei duas coisas. Então vamos lá, vamos mudar. Arquivo, salvar como lig_fix.str e salvar. Ok? Isso aqui são as penalidades que cada átomo aí está sofrendo para esse campo de força, né?
ele recomenda que não, ó, ele coloca bem aqui, ó, penalidades entre 10 e 50 recomendam que se faça alguma validação básica, né? Já penalidades acima de 50 demandam extensiva validação ou otimização dessa estrutura. Então, a gente não tem aqui nenhuma acima de 50. Geralmente, quando eu não tenho nenhuma penalidade acima de 50, gente, eu faço o cálculo e ele dá de boa. Realmente, se ele tem penalidades aqui acima de 50, podemos ter problemas com esse ligante, tá bom? Geralmente, quando o ligante não tem átomos muito diferentes, é só carbono, nitrogênio, oxigênio, bom, carbono, nitrogênio e oxigênio e hidrogênio, né? Tá de boa. Enxofre, flúor, um halogênio, cloro, né? Flúor, cloro, bromo, aí já pode complicar um pouco mais. E metais pesados nem se fala. Então, se é um composto complexo com metais pesados, eu já tive bastante dor de cabeça com eles, tá bom? Enfim, mas dá para fazer desde que você faça por método mecânico-quântico para validar, para parametrizar esse ligante, tá bom? Para o seu campo de força. Ok, então salvei lá o arquivo, deixa eu deletar o falso, né? Cadê? Esse aqui é um arquivo de... Então ligue _fix.str. Foi isso que ele pediu aqui para salvar. Ok. Já executei. Vamos agora para esse procedimentozinho aqui, ó. Em caso de penalidades baixas no arquivo .str, vamos considerar baixo ou abaixo de 50, tá bom? Se for acima de 50, aí realmente há um problema. Execute no terminal o comando. Então vamos lá executar já esse comando. Então aqui a gente está utilizando o script em Python dele, que ele vai converter esse meu ligantezinho aí já para o formato final, se não me engano, .grow, né? Não minta não, Moisés. Na próxima etapa ele vai converter para ligin.pdb. Depois é que a gente vai conseguir converter então ele para .grow, tá bom? Então vamos fazer aqui. Ok, ele colocou 3 notas aqui. Ele disse que a minha versão do Python, ela está um pouco mais atualizada do que a versão em que esse script foi projetado, né? Então, mais a versão 2.7. Eu acho que eu só tive erros com versão do Python 3 em diante. Se for ainda 2.7, mesmo que seja 17 e não a 12, não tem problemas, tá bom? Pelo menos eu não tive nenhum problema. Ele detectou aqui a versão do CGEN para o STR como sendo 4.4 e a do CGEN também do teu campo de força sendo a 4.4. Por que às vezes você pegar um campo de força muito atual não é interessante? Porque esses scripts não estão ainda totalmente atualizados. Então você pode ter problema também, porque a versão daqui não bate com essa de cá. Já tive problemas assim também. Ele pede para ter cuidado com parâmetros duplicados, não foram selecionados e tal, e tal, e tal. Isso aqui tem a ver com você selecionar aqui essa opçãozinha, se não me engano. Então eu poderia ter selecionado essa opção. Eu nunca fiz e nunca tive problemas. Então assim, meio que eu desprezo essa recomendação. Ok? Quando ele diz que a conversão foi completada, realmente não teve problema. Quando tem problema, gente, dá erro e não faz, certo? Então a gente vê que ele gerou aqui o lig_in.pdb, de inicialização, né? Então a gente vai ter aqui o arquivo de inicialização, já pode fazer a próxima etapa. Então a próxima etapa vai ser converter esse arquivo PDB em arquivo grow. O Growmax tem esse comandozinho aí para você fazer essa conversão. Então eu vou converter o ligante PDB para ligante na formato grow, que é o formato de entrada. Então aqui ele diz que ele leu aqui 27 átomos, não foram encontradas nenhuma velocidade desses átomos, né? A gente ainda vai iniciar esse processo. Enfim.
mas está tudo ok. Foi convertido, a gente vai encontrar aqui o lig.grow, tá aqui ele, tá bom? Pronto, foi gerado o lig.grow, então já está ok. O Gromax já gerou o arquivo no formato, o ligante no formato de entrada para o Gromax. A questão é que você tem que agora juntar a proteína com o ligante, certo? Por isso que é importante que a proteína que você utilizou para fazer o docking seja a mesma proteína que você está utilizando para fazer a dinâmica aqui, o mesmo arquivo mesmo. Porque às vezes ele muda de posição e aí você vai ter que abrir um programa para poder aproximar o ligante da proteína e deixar o ligante numa posição que você quer. Só que eu não quero isso, né? Aleatoriamente eu mudar a posição dele no espaço. Eu quero deixar ele na posição em que o docking molecular mostrou que era a posição em que ele liberou mais energia quando ele interagiu com o sítio, né, de interesse. Então, eu utilizo o ligante a partir do PDB-QT, vocês viram que eu converti até chegar aqui nesse lig.grow, e a proteína eu utilizo a mesma proteína que eu usei lá no docking, quando eu fui fazer o docking, certo? Não vai ser a proteína no formato PDB-QT, vai ser em formato PDB, mas foi a partir dessa proteína no formato PDB que eu gerei a PDB-QT para o docking, certo? Ok, para a proteína do complexo proteína ligante, copie o arquivo renomeando para complex.grow. Então ele quer que você gere um novo arquivo a partir daquele arquivo da proteína processada, né? A partir desse protein processed grow. Então eu vou abrir aqui e vou salvar ela como complex grow. Por quê? Porque agora não é só a proteína, agora é o complexo proteína ligante. Salvar. Mas aí não está aqui o ligante, está só os átomos da proteína, está aqui os aminoácidos, ó, a cisteína na posição 336, a prolina. Importante dizer que essa proteína não é a proteína completa spike do vírus da SARS-CoV-2, é apenas o fragmento RBD, né? Apenas o fragmento que saiu na publicação da Science, que é o responsável pela interação com a ECA2, né? Domínio de ligação, RBD, domínio de ligação de receptor, Receptor Binding Domain, né? Então foi esse carinha que a gente pegou. O que acontece? Eu tenho que colocar aqui os meus átomos do ligante, é um arquivo só. Como eu disse, é como se o meu ligante se tornasse um aminoácido, certo? E aqui nós temos alguns probleminhas que eu vou depois dizer para vocês. Por enquanto eu vou ficar calado. Que probleminhas? O probleminha é o seguinte. Perceba que a posição que ele está colocando aqui, essa numeração, não começa em 1, né? Se você estivesse jogando o ligante aqui, você poderia seguir a numeração 518, 519 e tal, né? Que é o que eu vou fazer. Eu vou colocar o ligante todo 519, certo? Se você não fizer isso, o que é que vai acontecer? Quando você colocar as moléculas de água, as águas vão começar a coincidir com a posição dos aminoácidos aí. Vai dar erro no cálculo. Isso, para a gente descobrir isso, é uma dor de cabeça grande. Mas, enfim, é isso. Então, o que é que eu peço aqui no tutorial? Para você pegar o ligante, abra aí o arquivo do complexo, arquivo do ligante, no editor de texto, e copiar e cola o texto contido em lig.grow dentro de complex.grow, né? Alinhando as colunas e fazendo tudo na numeração em sequência. Ó. Se a proteína vai de 1 a 306, o ligante começa em 307. E quando eu for gerar o solvente, as moléculas de água, elas vão começar daí em diante, tá bom? Só vão aparecer após a adição do solvente, que não é nessa etapa ainda. E vou atualizar o número de átomos presentes, né? Vou somar com os átomos do ligante. Como assim? Traduza, vamos lá. Então a gente vai fazer o seguinte. Já está aberto aqui o complex.grow, salvei, né? Vou abrir o lig.grow. Ok, tá aqui um do lado do outro. Tá vendo que tem 27 átomos no ligante? Pois bem, eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, vou lá no complex.grow, Ctrl V. Vou dar uma ajustadazinha aqui, show de bola. Perceba que eu adicionei 27, então
Se eu adicionei 27 átomos, eu vou ter que somar 27 a esse número aqui, ó, que é o número total de átomos. Então tem 2.851 com mais 27, vão ficar 2.878. É isso? Isso. Vocês somar. 78. 2.878, tá bom? Então, 2.878 ligantes. Eu fico com medo de ter errado, gente. 27, 78. Ok. Eu fico com medo de ter errado. Porque se errar isso daí, dor de cabeça. Porque você não lembra mais o número original e você não tem mais como fazer. Então, a gente vai substituir agora, né? Vamos substituir esses carinhas aí, então, por 519. Aliás, eu tenho que substituir segurando também o espaço, tá bom? Então, você vai substituir isso daí por 519 Lig. Ok? Show! 519 Lig. Tá tudo alinhadozinho, ok? Não tem nada desalinhado. Show de bola. Salva. Feito isso, agora eu tenho ligantes e proteína no mesmo local. Agora eu tenho que abrir o arquivo top com editor de texto e incluir esses textozinhos que estão destacados na imagem a seguir. Isso aqui, gente, eu tenho que fazer essa inclusão no arquivo de topologia, porque agora eu não tenho a topologia só da proteína, eu tenho que ter a topologia do ligante também, certo? Então, para isso, para a inclusão dessa topologia do ligante, eu vou ter que abrir o arquivo top. Perceba que esse arquivo top, vou fechar, né, os outros que eu já usei. Perceba que esse arquivo top, ele traz lá no final quem são as moléculas que compõem essa topologia. Ele tem só a cadeia da proteína. Só que agora a gente não tem só proteína, a gente também tem um ligante. E esse nosso ligante se chama Lig. E é uma molécula, não é assim? Vamos ver aqui, ó. Lig, uma molécula. É a terceira coisa que era para modificar. Estou modificando primeiro. Lá embaixo você vai colocar também a inclusão da topologia do ligante. Então, vamos lá. Então, vamos aproveitar que ele já está lá no final do arquivo. Ctrl C. Agora eu percebi uma coisa, que eu vou mostrar até esse detalhe. Se você não estiver atento, você erra. Ele tem que ser colocado acima da topologia da água, né? Não sei se essa ordem muda alguma coisa, mas eu faço exatamente a ordem que está lá. Então, aqui. Só que aqui tem um porém. Essas aspas aqui não estavam batendo com as aspas que vinham do arquivo quando eu copiava e colava do Word. Me parece que agora está ok. Mas enfim, se ele der um erro é isso. Então vamos lá para cima. Vamos agora colocar aqui, incluir a topologia, os parâmetros do ligante. Arquivo PRM foi gerado quando a gente gerou o ligante Grow, né? Então, parâmetros do ligante também foram incluídos. Só para conferir, gente, tem que ter um lig.prm, ó, tá aqui ele, ok? É esse carinha aqui, ó. Os tipos de ângulo de ligação, de ligação, de ângulo diedro, enfim. Que são aqueles parâmetros estruturais, geralmente mecânica clássica, né? Então não é da mecânica quântica. Ok. Coloquei tudo, salvei, tá aqui incluído, bonitinho. Tá aqui incluído o meu ligante, bonitinho. Tá aqui incluído a topologia do ligante. Então tá tudo ok. Salvei, fechei. Feito isto, vamos agora preparar a célula unitária e solvatar, colocar o solvente nessa caixinha. Célula unitária, gente, é a caixinha do espaço onde a simulação em sílico será
realizada, né? Então, todas as forças vão estar atuando dentro daquele espaço. Não é possível você colocar em espaço indefinido, né? Então, você tem que limitar, certo? E aí, eles fazem isso de uma maneira muito engenhosa, né? Eles fazem isso colocando a proteína no centro, o ligante. Ao redor vai ter água, formando um cubo ao redor dessa água, dessa proteína, desse ligante. E nas interfaces, se a molécula de água ela chegar na interface, ela vai desaparecer. Vai ficar estranho, porque você pensa, ela está aplicando força entre as moléculas vizinhas, como é que ela desaparece e perde aquela força? Não, imediatamente ela aparece na outra interface, aplicando a mesma força. Então é como se tivesse várias moléculas, é como se ele espelhasse. É um espelhamento que você faz das interfaces desse cubo, tá bom? Esse espelhamento permite que você consiga simular aquele ambiente. Aí se a proteína se deslocar e sair da caixa, professor, ela vai aparecer do outro lado. Você não perde a simulação, você continua simulando, ok? Então é assim que é feito. Beleza, então vamos aqui primeiro executar esse comando. Esse comando vai criar então um arquivo newBoxGrow num formato cúbico. Eu passei muito tempo porque eu vi o tipo de formato de poliedro que era utilizado era um octaedron. Octaedron é um prisma, né, meio deslocadozinho assim, e a proteína muitas vezes ficava fora dele, já no início do cálculo. Então, enfim, era uma porcaria. E aí, demorei um pouco até entender que era possível eu mandar ele ficar num formato cúbico, né, e numa distância de se não me engano, 1 nanômetro, no mínimo 1 nanômetro das bordas. Então ele vai criar uma caixa que consiga deixar minha proteína no centro, com 1 nanômetro de distância mínima das bordas. Ou seja, se a caixa estiver pequena, ele vai aumentar a caixa para que fique no mínimo 1 nanômetro de distância. Que é uma distância boa, mas se você quiser simular, se está achando que o seu computador é potente e está de boa, simule uma caixa maior, que é até preferível, tá bom? Então, você pode simular uma caixa com espaço maior entre as bordas, para que demore para a proteína chegar na interface. Porque quando chega na interface, gente, o átomo que passou da extremidade e está saindo do outro lado, ele vai continuar sendo registrado a ligação com aquele átomo que ainda está lá. Então, vai ficar uma ligação esticada no meio assim da caixa. Bem estranho. Parece artefatos e tal, mas na realidade aquilo ali é porque um átomo está saindo na outra interface e a ligação está sendo puxada, né? Ele ainda reconhece a conexão entre aqueles dois átomos. Precisa que aquele átomo também passe para o outro lado para que não tenha mais essa ligação puxada no meio da caixa. Vocês vão entender isso quando vocês verem os cálculos. Então nós temos aí, copiei já. Vou aqui criar. Colar. Ó, aqui ele dá todas as dimensões dessa caixa, quantos nanômetros cúbicos ela vai ter, né? E quantas moléculas de água ele colocou, certo? Se não me engano, não colocou aqui ainda não? Não. Já ele vai encher essa caixinha de água. Enfim, vamos agora preencher a caixa. Agora que a gente vai preencher a caixa. A gente utiliza, gente, esse SPC 216.grow. Tem outros tipos, tá bom? Tem outros tipos. Tem professor, mas você não usou o tipo de água TIP 3? Pois é. Eu tive a curiosidade de procurar dentro dos arquivos lá do Growmax o TIP 3, ele tinha também um TIP 3 Grow, e se não me engano ele tem, e eu já utilizei, mas não vi diferença na prática. É só a forma como ele arranja essas moléculas de água no espaço, porque ele vai repetindo elas, né? Ó. Ele distribui elas no espaço, ok? Livrando, claro, dando uma certa distância para os átomos das tuas moléculas, tanto da proteína como do ligante. Então vamos aqui, vou colocar Ctrl L. Ok, top, solve grow. Ó, aqui ele diz, foram adicionados número de solventes, moléculas de solventes 17.807. Então são 17.807 moléculas de solvente. Eu vou copiar, é aqui, botão direito. Eu vou copiar para levar esse dado lá pro arquivo top, porque eu tenho que atualizar novamente o top se ele não tiver atualizado, tá bom? Normalmente ele atualiza automaticamente agora com essas moléculas de água. Ó. Ele substituiu, tá vendo? Ó? Então o top tá valendo é esse agora. E lá
Ó, 17.807. Tá batendo direitinho 17.807. Ok? São as moléculas de água que foram introduzidas. Então tá tudo ok. Beleza. Fechar. Feito isso, então agora a gente tem isso, ó. A nossa proteína dentro de uma caixinha com as moléculas de água. Se eu quiser observar, visualizar isso daí, só por curiosidade, saber se está tudo ok, está dando tudo certo, ó. Esse momento, geralmente, eu faço isso. Eu faço uma conferenciazinha para saber se está tudo certo, ó. Tá vendo que tem um arquivo solvegrow? Então, nós vamos abrir esse arquivo solvegrow no Pmol. Eu acho que esse é meu cachorro. Pode. Não esse fino, grosso. Vamos abrir aqui, vamos procurar aqui a pasta do Gromax, Gromax, Job, e vamos abrir o arquivo All Files, solvegrow, tá ok? Solvegrow. Abrir. Ó, tá aqui. Eu peço ele para mostrar a célula unitária, ó, cubozinho bonitinho. Show? Eu posso pedir a ele aqui para mostrar a sequência. E aí eu seleciono aqui a primeira molécula de água, que ele representa com esse O do oxigênio. Seguro o Shift, a última. E aí eu peço para ele esconder as moléculas de água para a gente poder ver a proteína e o ligante lá, né? A proteína a gente vai colocar no formato, na representação que é própria de proteínas, que é a de Cartoon. Vamos primeiro fazer um hide aqui para Lines, Show Cartoon. E vamos pedir para ele colocar o Cartoon por estrutura secundária, né? Se alfa hélice, beta pré-guiado. O ligante, o ligante a gente vai colocar ele aqui num formato, um preset, Ball and Sticks. E vamos colocar by Elements. Ok? Show de bola. Ó, tá aqui o meu ligantezinho, tá aqui minha proteína dentro da caixinha, bonitinho no centro, tá vendo? Ó? Show? Não estou mostrando as moléculas de água, aqui é só para conferir se o ligante tá, se a proteína tá, né? Normalmente eu também verifico se há uma descontinuidade na fita, não há. Eu verifico isso geralmente inicialmente, né? Quando eu vou adquirir a proteína e gerar aquela protein clean. Beleza? Então tá aí. Proteína tá tudo certinho. As moléculas de água estão aí, só estão escondidas, né? Ó. Só estão escondidazinhas, mas tá todo mundo aí bonitinho. Show de bola. Próximo passo. Você tem que fazer o equilíbrio de cargas no sistema. Uma proteína ela tem aminoácidos que se ionizam, né? Cadeia lateral ionizável lá, cadeia lateral polar ácida, cadeia lateral polar básica, ácido glutâmico, histidina, sei lá, enfim. Então, arginina, se não me engano. Então, alguns desses aminoácidos vão gerar cargas, esses resíduos de aminoácidos. E em função disso, você vai ter uma carga total resultante da proteína que você vai ter que anular com íons. Eu acho interessantíssimo fazer uma coisa assim, na minha concepção, né? Eu acho interessante jogar não só os íons que anulam a carga, mas gerar também um contra-íon que normalmente a gente encontra em solução fisiológica, né? A gente está falando aqui de um compartimento orgânico onde a gente tem uma solução fisiológica. Então, tem muito sódio no interstício, no espaço fora das células, e tem muito cloreto também. Então, se a carga da proteína der positiva, ele vai equilibrar com cloretos negativos. Se a carga da proteína der negativa, ele vai equilibrar com sódios positivos, tá bom? Mas, assim, você pode também introduzir quantos sódios e quantos cloretos você quiser. Você pode determinar. Aqui a gente está fazendo para ficar neutro, tá bom? Mas é possível também fazer de outra maneira. Deixa eu só mostrar, né? Afinal de contas eu estou falando, mas não estou mostrando. Então, tutoriais, dinâmica. Tem um aqui que eu fiz de metais que eu consegui fazer, se não me engano é esse. Uma parte ela é igual, só que no lugar de eu simular,
eu coloquei 9 ligantes, eu coloquei 9 moléculas numa caixa, né? E determinei as posições delas no espaço. Tem que fazer essa tabelinha de posições nos eixos X, Y, Z no espaço para deixar elas, eu deixei elas exatamente nos vértices de um cubo, né? Não perto da face. Enfim, fiz meus cálculos aqui de geometria analítica de segundo grau e consegui identificar essas posições. E percebam que aqui, eu posso pedir para ele inserir íons de cobre, foi isso? E cloro. Ok. Enfim, eu consigo inserir, 18 magnésios, 18 cloros nessa caixinha aí, certo? Fiz a inclusão aqui dos 18 cloros e 18 magnésios. Criei um arquivo para eles também. Aquele mesmo arquivo GROW, só que contendo os cloros e o magnésio. E eu peguei eles e joguei dentro do arquivo contendo os ligantes. Se não me engano foi isso. Tem aqui todo o passo a passo. Assim eu consegui fazer com que ele anulasse as cargas resultantes do EDTA, só que o EDTA, se não me engano, ele não tinha carga resultante, a carga dele era 0. Eu consegui colocar os íons lá dentro, certo? Visualizei, estava com os íons bonitinhos. Vamos ver aqui. Tá aqui, esses são os comandos. Faço o primeiro comando, como a EDTA não tem nenhuma carga para gerar neutralidade, ou ele tem carga. Como ele adicionou 18 átomos de magnésio com carga mais 2, a carga menos 18 foi convertida em mais 18, sendo assim necessário repetir os dois últimos comandos usando tal. Isso. Botando os magnésios, como cada magnésio é mais 2, ele anulou as 18 cargas, mas ainda sobraram 18 cargas positivas a mais, que eu tive que colocar 18 cloretos. E aí eu adicionei os 18 cloretos depois. Foi isso. Enfim. No segundo comando, usei o sódio e não o magnésio, pois serão adicionados 18 cloretos, não necessitando a repetição do procedimento. Olha só, gente. Isso aqui são os 9 ligantes. Os 9 ligantes. Os 9 ligantes. É DTA, os 9 agentes quelantes com os íons magnésio e cloreto. No caso, eu tinha que fazer com magnésio porque eu queria identificar a capacidade quelante do EDTA com o magnésio. E realmente ele quela na dinâmica. É espetacular. Você faz a dinâmica, ele vai agarrando os íonzinhos e juntando, formando os complexos. Ok? Enfim. Vamos voltar aqui para o nosso tutorial. Só para dizer que é possível você colocar quantos íons você quiser, na posição que você quiser. Basta você criar um arquivo GROW com esses íons e jogar eles aí dentro do... e juntar com o outro arquivo GROW do complexo, né, da caixazinha, e colocar na topologia. Beleza? Mas vamos fazer aqui então o equilíbrio de cargas. Já cheguei até aqui. Vamos fazer aqui o equilíbrio de cargas. Então eu vou gerar esse comando. Lembrando que eu tenho que ter esse arquivo lá, íons.mdp, que traz lá as configurações, os parâmetros, enfim. Os parâmetros para esse equilíbrio de cargas aí. É isso aqui, ok? Quem quiser copiar, tá aí. São poucas etapas só, né? São, enfim, minimização de energia curta. O negócio aqui é você conseguir gerar as cargas aí dentro dessa caixinha para equilibrar as cargas, tá bom? Então vamos fazer aqui esse cálculo. Ok. Dá uma olhadinha nas notas se não tem nada muito grave que ele está descrevendo. Ele diz que o tipo de cutoff que eu utilizei, que foi um Coulomb, que foi... Aí ele pede para eu considerar utilizar no lugar de Coulomb PME Electrostatics, mas eu já testei isso e não dá. Por quê? Não faço ideia. Mas se você abrir aqui... Você tem que estudar mais, é verdade. Eu sou muito iniciante e eu preciso estudar mais os princípios da coisa do que só realizar, né? Mas o fato é que eu estou usando aqui, cutoff. Ele pede para ele
pergunta se eu não quero utilizar PME eletrostáticos. Eu utilizo o PME no cálculo final. No início, na preparação dos íons, não. Tá bom? Se não me engano, quando tem diferença de carga, o PME não dá certo. Você tem que primeiro equilibrar as cargas para depois aplicar o PME. Então, apesar dele dar essa sugestão lá, não faça, certo? Ou se quiser testar, faça. Né? Mas no meu caso não deu muito certo, não. Beleza, então fiz aqui, coloquei. Vamos agora para a próxima etapa, onde eu vai colocar os íons mesmo, sódio ou cloreto, a depender de como é que ficou a carga final, certo? Ó, ele pede para você substituir os solventes, isso é muito importante. Então vamos lá. Dá para aumentar não dá para aumentar o tamanho, não. Ok, eu vou escolher o grupo 15, que é o grupo dos solventes, sol. Poderia ser water também, dá na mesma, tá? Ó, e ele diz que ele substituiu, então, 2 moléculas de água por 2 cloretos, o que quer dizer que a minha proteína tinha uma carga excedente de mais 2. Então, ele colocou menos 2, né, 2 cloretos, ó, 0 sódios, 2 íons cloreto, para poder equilibrar essa carga, tá bom? Tem sempre uma frasezinha legal no final, você pode ler também. Interessante esse pessoal do Gromax, é engraçado. Então tá aí, consegui gerar então, beleza. Aí ele pede para abrir o arquivo top-ao-top, um editor de texto, vai até a diretiva moléculas, visualiza o arquivo solve ions grow no programa PMOL para ver se realmente apareceu os íons lá conforme está lá no top-ao-top. Então no top-ao-top, ó, lá no finalzinho, aparece aqui, ó. Não precisa fazer isso que eu estou fazendo não, certo? Só porque eu tenho toque, aí eu não consigo ver esse bicho não alinhado. Mas o cloro, são 2 cloretos que foram adicionados. As moléculas de água tem 17.805, eram 17.807, né? Só que agora tem 2 cloros que substituíram 2 moléculas de água no espaço lá da caixinha, tá bom? Então, tá tudo ok, não tem nada de muito. Salvei aqui. Tudo ok. Ele pede para você abrir para visualizar. A gente já visualizou, já sei que tá dando certinho, então não vou fazer não, tá bom? E agora eu vou copiar. E nós vamos pela primeira vez fazer uma dinâmica para minimizar a energia do sistema, certo? Vou colocar aqui. Tomara que meu computador consiga gravar ao mesmo tempo em que eu faço a dinâmica, senão eu vou parar essa gravação. Show de bola. Pronto, agora a próxima etapa, essa foi a preparação, né? Para gerar o arquivo TPR. E agora que a gente vai fazer realmente o cálculo. Eu vou parar a gravação e vou voltar no final do cálculo. Eu vou só copiar isso daqui. Vou colocar aqui. E vou parar a gravação. Volto já. Pronto. Ele terminou. Nada muito pesado, certo? Só para mostrar aqui para vocês. Isso foi até rápido demais. Ó, ele detectou que nós tínhamos uma GPU, foi selecionada para esse trabalho, né? E a CPU também. Ele diz qual foi a divisão que ele fez, o que é que a GPU vai calcular, o que é que a CPU vai calcular, ok? Está usando só um MPI, porque eu poderia ter aqui uma rede de computadores e eu poderia ter vários computadores em rede fazendo esse cálculo. E ele está usando 16 OpenMP Threads, que na minha concepção são os 16 threads da CPU, né? Os 16 threads do processador, que é um octa-core, com 16 threads, que é o i7-10700K, tá bom? Então, deu para fazer aí de boa. Uma coisa que você tem que observar aqui se está tudo certo. Primeiro, você tem que observar se deu negativo a energia potencial, tem que ser negativo.
E se é da ordem de 10 elevado a 5 a 10 elevado a 6. Então tá tudo de boa. Negativo na ordem de 10 elevado a 5 a 10 elevado a 6. No caso aqui deu 8,65 vezes 10 elevado a 5. Negativo. Tá bom? E outra coisa também, você tem que observar se a força máxima não ultrapassou 1000 newtons. 8,64 vezes 10 elevado a 2 dá 864 newtons. Não ultrapassou 1000 newtons, tá bom? Por quê? Como eu disse, eu sigo, gente, um tutorial do professor Lenkfur. Não lembro agora o nome dele exatamente, mas enfim, eu tinha colocado os créditos no outro tutorial. Acho que nesse eu fui mais sem futuro. Mas enfim. Mas tem tutorial que você encontra, um professor da Universidade Americana, que eu não lembro agora qual é, mas que é bem conhecido aí nessa parte de dinâmica, né? É o melhor tutorial que o pessoal indica é o dele mesmo, tá bom? Ok, então os dois parâmetros estão batendo bonitinho, você pode continuar tranquilamente os seus cálculos. Ó, ele gerou vários arquivos novos, um log aí da minimização de energia, um arquivo binário de energia, uma trajetória binária de precisão e um arquivo grow com a estrutura minimizada, né? Ou seja, já com a estrutura final, esse EM-grow, foi após a minimização de energia. Para você observar se essa minimização de energia foi eficiente, se eu preciso fazer por mais tempo, você vai vir aqui, vai gerar um gráfico de energia potencial, escolhe o 11, que é potential, enter, tem que apertar 0 e enter. Ok, ele mostra o RMSD, tal, tal e tal. Em quilojoules por mol, como é que foi a energia potencial? Vamos visualizar essa energia potencial, o arquivo em si. Cadê ele? Ele está com a palavra potential daqui. Vou abrir com o Grace, que é um programinha de gráficos aí que a gente abre de boa. Ó, então perceba que a energia começa relativamente alta e aí ele libera muita energia no sistema e o sistema está equilibrando. Na minha concepção, dá para fazer um pouco mais daqui em diante, certo? Então você pode fazer uma nova minimização de energia se você quiser por um tempo maior. Ou então, repete o procedimento só mudando o arquivo lá é MMDP. Vamos abrir ele aqui. Então você poderia só mudar aqui, ó, o número de etapas, por exemplo. Ok? Então no lugar de fazer 50 mil, faz 500 mil etapas. Enfim, aí você consegue minimizar bastante a energia do sistema, tá bom? Eu acredito que na verdade, como já foi atingido os parâmetros mínimos, eu vou aceitar e vou utilizar ela mesmo, porque afinal de contas, quando eu fizer os outros cálculos, eu vou estar minimizando por bem mais tempo. Então, vamos fechar aqui e vamos continuar com o procedimento. Próxima etapa, então, visto aí tudo direitinho, ó, você vê que a energia, inclusive, que eu obtive foi bem melhor do que essa daqui, né? Não foi não, porque aqui é 10 elevado a 6 e o que eu obtive está na casa dos 10 elevado a 5. Essa daqui foi mais baixa. Isso aqui eu fiz por um tempo um pouquinho maior, né? Não foi o mesmo tempo. 800 picosegundos. Ok? Deu menos de 1 nanosegundo, né? Equilíbrio soluto-solvente. Então vamos fazer aqui. Isso aqui, gente, é uma coisa importantíssima, que é aquilo que eu falei. Esse programa ele não permite que você faça a simulação da dinâmica final com todas as moléculas com posições independentes. Pelo que eu entendo, ele tem que agrupar elas, certo? Fazer esse índice é para fazer esse agrupamento. Se agrupar a proteína com o ligante, agrupar a água com os íons. Então vamos fazer isso daí. Ó. Ctrl C, venho aqui, colar. Pronto. Aí ele pergunta quem é que você vai agrupar. No caso aqui eu coloquei 0, tal, tal. Vamos ver se é isso mesmo, né? 0 e
não, H é o quê? H não é help não, meu filho. 43 átomos. Isso aqui, se não me engano, é só do ligante. Vamos ver aqui a execução. Ai, meu Deus. 0, sistema, 27 átomos e não os hidrogênios. Então ele está desconsiderando os hidrogênios, não é isto? Deve ser isto. 8 átomos foram encontrados chamados hidrogênio. Foram aqueles que eu coloquei. Talvez não devesse ter colocado, mas enfim. Mas vamos lá. Sim, é para sair. Ok, vamos sair daqui. Q de kick. Kick não, kit. Kick é rápido. Ô, professor. Vamos lá. Ctrl C. Ó, em seguida executar o comando genrest através do tal. Selecionar o grupo de índices recém-criado para lig. Neste caso, o grupo 2. Então ele criou realmente um índice de posições do ligante. Então agora está tudo certinho. Menos F, lig, grow, N, index, lig, NDX, tracinho O, pós-ré, ITP. Na verdade, pós-ré, lig, ponto, ITP, FC, papapá. É isto. Aí, simples assim. Grupo 2, enter, ok. Então, beleza. Quebrei a cabeça porque esqueci esse O. Aí você tira como é a situação disso aqui. Então, tem que copiar isso, colocar lá no arquivo top ao top. Vou achar aqui o nosso top ao top de novo. Ok. Ok. Show. Beleza. Salvar. Salvei o arquivo top ao top. Agora sim, agora eu vou agrupar ligante e proteína, íons e água, tá bom? Para mesclar ligante e proteína, utiliza-se esse módulo make NDX. Então venho aqui. Proteína é o grupo 1, o ligante é o grupo 13. Então eu coloco 1/13, né? Assim. Vamos olhar aqui. 1/13, exatamente. Enter. Pronto. Protein lig. Q. Enter. Show de bola. Isso aqui é o arquivo MDP que já está pronto e ele já está com esse agrupamento Protein lig e Water and Ions. Interessante que a gente não precisou fazer essa mesma coisa para o grupo água e íons, né? Ele faz automaticamente só em eu colocar ali TCP. Vamos só conferir se o NVT, que é o próximo cálculo, se os arquivos estão parametrizados. Vamos apertar aqui. TC Groups, Protein lig, Water and Ions. Ó, gente, Protein lig tem um underlinezinho ligando eles dois, é o mesmo grupo. Water, underline, and, underline, Ions. É outro grupo. Então tem um acoplamento desses grupos aí, tá bom? Ok. Então tá tudo certinho. A gente vai executar agora este comando para preparar para o primeiro cálculo aí, que é em NVT, que é com temperatura. A primeira fase de equilíbrio é conduzida sobre um conjunto NVT.
número de partículas, volume e temperatura constante. Ou seja, creio eu que só vai variar a pressão, né? Então vamos aqui. Então seria... Como é que chama? Esqueci agora, mas tudo bem. Sobre pressão constante, professor. Ok. Certo. Pronto, agora para a gente fazer o cálculo eu vou parar novamente. Venho aqui. E antes de fazer eu vou parar. Então, pessoal, ele terminou aqui o cálculo, né? Vocês podem ver que o resultado, deixa eu ver se dá para ampliar. Ctrl++ para ampliar. Então a gente vê aqui que a performance dele foi de 43 nanosegundos por dia. O cálculo aqui não foi nem 10 nanosegundos, foi bem menos do que isso. O que ele está fazendo aqui são 0,5 horas, meia hora por nanosegundo, né? Então se eu fizer aqui um cálculo de 10 nanosegundos, que é o que eu vou fazer no final, aqui eu já consigo ter uma ideia do tempo que vai levar esse cálculo. Vai levar mais ou menos uns 5 horas e meia a 6 horas, tá? Para fazer o cálculo dos 10 nanosegundos no final do procedimento mesmo. Enfim, então é um desempenho mais ou menos, né? Teve uma época que eu tinha aqui uma GTX 1060 que eu consegui um desempenho bem melhor. Mas enfim, eu até comparo aqui com a NVIDIA GTX 1060, né? Ela tinha um desempenho melhorzinho, mas claro, aqui é uma proteína maior, certo? Por isso que agora o desempenho foi melhor. Ó, 43 nanosegundos por dia, que era 39 nanosegundos por dia, né? O ligante aqui é bem menor e a proteína também é menor do que a que eu usei aqui nesse cálculo lá na época, tá bom? Mas a mesma coisa, ele usava a GPU e a CPU para fazer os cálculos. Nesse caso aqui, me parece que ele estava usando as duas GPUs. Ó, GPU. Aqui não, GPU e CPU. Aqui é do novo computador já. Só para comparar mesmo. Enfim. Vamos então verificar o resultado. Ele vai dar uma ideia aí da variação de temperatura. Então não é temperatura constante, né? Vamos gerar aqui o gráfico. Temperatura. Cadê a opção? 16. Enter. 0, Enter. Ok. Vamos olhar lá como é que ficou. Aliás, eu deveria mudar o nome para temperatura. Mas não mudei. Vou abrir sempre com Grace, tá bom? Cadê? Então esse foi o gráfico. O cálculo foi de 200 picosegundos. 200 picosegundos, né, de tempo aí de cálculo. Não dá 0,2 nanosegundos. A gente percebe que a temperatura então ela aumentou e tal, e ficou oscilando aí nessa faixa de 300 Kelvin mais ou menos, que seria uma temperatura ambiente. Há formas de você ajustar para uma determinada temperatura de interesse, tá bom? Tem no manual do Gromax, eu nunca fiz temperaturas diferentes, sempre usei condições normais de temperatura e pressão, tipo assim. Então aqui seria a temperatura dentro aí das condições normais de temperatura e pressão, tá bom? Então está em torno aí de 300 Kelvin a temperatura. Vamos próximo. Vamos fazer agora o NPT, que é com variação da pressão. Que aí vai variar a pressão e densidade, certo? A gente vai conseguir observar aí variações de pressão e de densidade.
Vamos fazer... ok. Eu tenho que ver se eu... Mas eu ajustei. Pronto, vamos fazer mais esse cálculo. Vou sair novamente. Cortar para final do cálculo. Pronto, terminado o cálculo. Foi em torno aí de 42 nanosegundos por dia. Foi um pouquinho abaixo aí do desempenho do primeiro cálculo. Né? Novamente utilizou a GPU e a CPU no cálculo. Agora tem uma coisa interessante, que ele não usa os 16 threads, ele usa agora só 8. Por quê? Eu sinceramente não sei. Ok, vamos lá. Então vamos determinar então o gráfico, né? Vamos gerar o gráfico de pressão. Vamos escolher o número 17. Ok. E vamos fazer também o gráfico de densidade. Pressão e densidade. Densidade é o 23. Ok. Pressão, vamos olhar aqui primeiro a de pressão. Tem uma oscilação muito grande aqui na pressão, né? Menos 300 bar, quase mais 300 bar. Você vê que no meu, aqui do tutorial, ó, variação de pressão em torno de menos 200, não chegou a menos 300, né? Mas é isso mesmo. Vamos ver a variação de densidade do sistema. Poderia abrir aqui se ele fosse direto para Gromax Job. Quais são os arquivos? Que porcaria. Não. Densidade. Density. Então a densidade ficou equilibrada em 1020 kg por metro cúbico. Deixa eu observar, foi muito parecido aqui. Aqui foi um pouquinho mais alta a densidade. Mas ficou aí em torno de pouco mais de 1000 kg por metro cúbico. Ok. Ó, a densidade aqui média foi 1023. A densidade média aqui foi 1020. Variação muito pequena. Dinâmica molecular. Pronto, agora a gente vai para o cálculo final, de fato. Certo? Copio essa parte. Lembrando que já está toda configurada a parametrização aí, né, o arquivo MDP. Só para conferir, MDP. Vamos lá. Aqui. MDP. Ó. Então eu coloquei aqui 5 milhões de etapas, sendo que cada etapa são 2 femtosegundos. Ao todo isso dá 10 mil picosegundos, que corresponde a 10 nanômetros. Se eu quiser fazer um cálculo maior do que isso, 20 nanômetros, por exemplo, ou seja, o dobro, né? Então eu teria que dobrar esse valor aqui e colocar 10 no lugar desses 5. E aí eu teria 10 milhões de etapas e aumentaria o dobro do tempo,
né, para fazer 20 nanosegundos, pelos nossos cálculos aqui, 20 nanosegundos daria mais ou menos umas 11, 12 horas quase. Ou seja, começando agora, vai terminar 9 e pouco da manhã. Então, um cálculo bem demorado mesmo para fazer 20 nanosegundos. Normalmente eu estou fazendo 10 nanosegundos de simulação, certo? Então, vou colocar aqui do jeito que está mesmo. Ele está com 10 nanosegundos. Vou manter o que está aí. Certo. Ah, só para conferir. Importante conferir isso daqui, ó. Certo? Proteína acoplada com ligante, água acoplada com íons. Ok? Vai ficar mais acurado, né, o cálculo. A gente faz acoplamento desses grupos. Essa tabela de indexação. Show. Então, cálculo final. Já coloquei. Pronto, o cálculo final, gente, eu tenho a opção também de entrar em modo texto, certo? Acho que é Ctrl F6, não lembro agora. A gente pode entrar em modo texto e mandar ele calcular. Por quê? Porque assim eu evito de estar com muita coisa aberta, né? A placa de vídeo está sendo usada para gerar a interface gráfica, enfim, o Chrome é muito pesado. Então, quando eu vou fazer o cálculo final, eu saio de todas as janelas, certo? Fecho tudo e vou só para o cálculo final mesmo. Cheguei a olhar, olhei. Ok, então o que é que eu vou fazer? Vou fechar tudo e vou executar aqui o modo texto. Enfim, gente, aqui é só executar então aquele último comando que a gente vai fazer o cálculo final, certo? Ele é muito demorado, então como eu disse, eu prefiro fazer em modo texto, que é uma forma de eu tentar diminuir um pouquinho aí o custo computacional, né? Então, vou parar e vou mostrar o resultado final depois, amanhã.